Imagine tentar dormir. Mas o sol nunca vai embora. Dias que não acabam. Noites que simplesmente não existem. O relógio marca meia-noite, mas o céu continua claro. E com o passar dos dias, algo começa a mudar dentro da sua mente. O cansaço acumula. O corpo confunde. E a realidade começa a parecer estranha. Existe um lugar na Terra onde o maior desafio não é o frio. É manter a própria sanidade. Esse fenômeno acontece em uma das regiões mais extremas e fascinantes do planeta, áreas localizadas próximas ao Círculo Polar Ártico. Estamos falando de lugares onde as regras comuns do dia e da noite simplesmente deixam de existir durante parte do ano. Tudo isso acontece por causa da inclinação da Terra. Enquanto o planeta gira ao redor do Sol, ele não está completamente reto. Existe uma inclinação de aproximadamente 23,5 graus no seu eixo. E é justamente essa inclinação que cria as estações do ano, e também fenômenos extremos como esse. Durante o verão no hemisfério norte, o Polo Norte fica inclinado em direção ao Sol. O resultado? A luz solar atinge essas regiões de forma contínua. O Sol nasce, mas nunca chega a se pôr. Por dias, semanas e, em alguns casos, por meses inteiros. Esse fenômeno é conhecido como o Sol da meia-noite. Mesmo quando o relógio marca meia-noite, o céu continua claro. Não existe escuridão real. A linha do horizonte permanece iluminada, como se o dia estivesse preso em um eterno entardecer que nunca termina. Em cidades ao norte da Noruega, como Tromsø, ou em regiões do Alasca, isso não é algo raro ou extraordinário. É rotina. Todos os anos, durante o verão, moradores dessas regiões vivem semanas inteiras sem ver a noite. Crianças brincam na rua à meia-noite como se fosse tarde da tarde. Supermercados funcionam sob a luz natural, mesmo de madrugada. E o corpo humano começa a se confundir. Para quem visita pela primeira vez, parece mágico. Uma experiência quase surreal. A sensação de que o tempo parou. De que o dia nunca termina. Mas essa beleza esconde algo que poucos imaginam. Porque, para quem vive ali todos os dias, a ausência da noite não é apenas curiosa. Ela pode ser profundamente perturbadora. O sono começa a falhar. A mente perde a noção do tempo. E, aos poucos, o que parece um espetáculo da natureza, se transforma em um desafio silencioso e constante. Esse é apenas o começo. Porque viver em um lugar onde a noite desaparece, tem consequências que vão muito além do que os olhos conseguem ver. Antes de continuar, você conseguiria dormir com o sol iluminando seu quarto, todos os dias? Comenta aqui, eu conseguiria ou eu enlouqueceria. O corpo humano não foi feito para viver sem noite. Desde o início da nossa existência, ele seguia por um ciclo natural. Luz significa atividade, escuridão significa descanso. Esse ritmo invisível, conhecido como ritmo circadiano, controla praticamente tudo, desde a energia ao longo do dia até a qualidade do sono. E existe um elemento-chave nesse processo: a escuridão. É ela que envia um sinal direto para o cérebro dizendo, é hora de desligar. Quando a luz diminui, o corpo começa a liberar melatonina, o hormônio responsável por induzir o sono e preparar o organismo para o descanso. Mas em regiões onde o sol simplesmente não se põe, esse sinal desaparece. E é aí que o problema começa. Sem escuridão, o cérebro entra em conflito. Ele não entende se ainda é dia, ou se já deveria ser noite. A produção de melatonina diminui drasticamente. E o corpo perde sua principal referência de descanso. O resultado é silencioso, mas poderoso. Dormir, algo que deveria ser natural, vira um desafio constante. As pessoas passam mais tempo deitadas sem conseguir pegar no sono. Quando finalmente adormecem, o sono é leve, fragmentado. Qualquer estímulo é suficiente para acordar. E, muitas vezes, o descanso nunca chega de verdade.
Com o passar dos dias, o cansaço começa a se acumular. A mente fica mais lenta. A concentração diminui. Pequenas tarefas exigem mais esforço do que o normal. E o mais inquietante: muitas pessoas nem percebem o que está acontecendo. Elas acreditam que estão apenas um pouco cansadas. Mas, na realidade, o corpo está lutando contra algo muito mais profundo. A quebra completa do seu ciclo natural. Sem noite, não existe um verdadeiro desligamento. E sem esse desligamento, o organismo nunca se recupera totalmente. O que parece apenas um detalhe do ambiente, começa, aos poucos, a afetar tudo. Com o passar dos dias, o impacto deixa de ser apenas físico. Ele começa a atingir a mente. De forma lenta. Quase imperceptível no início. Mas progressivamente mais intensa. A privação de sono, causada pela desregulação do ritmo circadiano, começa a afetar o funcionamento do cérebro como um todo. E os primeiros sinais são sutis. Pequenas mudanças de humor. Uma irritação fora do comum. Respostas mais curtas. Menos paciência. Coisas simples passam a incomodar mais do que deveriam. Logo depois, vem a ansiedade. Uma sensação constante de inquietação. Como se o corpo nunca estivesse realmente em repouso. Mesmo parado, a mente continua acelerada. Pensamentos se repetem. O descanso nunca é completo. E então surge o cansaço. Não aquele cansaço comum, depois de um dia cheio. Mas um cansaço persistente. Profundo. Que não desaparece, mesmo após horas tentando dormir. Porque o problema não é apenas dormir. É não conseguir entrar em um estado real de recuperação. Sem a produção adequada de melatonina, o cérebro não atinge as fases mais restauradoras do sono. E isso começa a afetar funções essenciais. A memória falha. A concentração diminui. Decisões simples ficam mais difíceis. Mas o efeito mais inquietante vem depois. A percepção da realidade começa a mudar. Algumas pessoas relatam uma sensação estranha de desorientação. Como se estivessem levemente fora do tempo. Outras dizem que perdem completamente a noção das horas. Sem o contraste entre claro e escuro, o cérebro perde seu principal marcador natural. E então, os dias começam a se misturar. Segunda, terça, quarta. Tudo parece a mesma coisa. As horas deixam de ter peso. O tempo deixa de ser sentido. E isso cria uma sensação difícil de explicar. Como se a vida estivesse acontecendo, mas sem ritmo. Sem pausa. Sem início ou fim claro. E o mais perturbador de tudo é que, mesmo exausto, o corpo não consegue desligar completamente. Ele tenta descansar, mas nunca chega lá. É como viver em um estado constante de meia vigília. Nem totalmente acordado, nem verdadeiramente dormindo. E, aos poucos, essa ausência de noite deixa de ser apenas um fenômeno natural. E passa a se tornar um desgaste psicológico real. Silencioso. Contínuo. E muito mais profundo do que parece à primeira vista. Para lidar com isso, os moradores precisam enganar o próprio corpo. Cortinas blackout são essenciais. Elas bloqueiam completamente a luz do sol, transformando o dia em uma falsa noite. Algumas pessoas usam máscaras de dormir. Outras seguem rotinas extremamente rígidas. Horários fixos para comer, trabalhar e dormir. Tudo para tentar manter um mínimo de equilíbrio. Mesmo quando o ambiente não ajuda. Existem relatos de pessoas que, durante esse período, passam dias com dificuldade extrema para dormir. Algumas chegam a inverter completamente o ciclo do sono. Dormem de dia. Ficam acordadas à noite. Mesmo com o sol presente o tempo todo. Outras simplesmente se sentem exaustas o tempo inteiro. Como se o corpo nunca conseguisse recuperar energia de verdade. E isso afeta tudo. Humor. Produtividade. Saúde mental.
Em um mundo onde estamos acostumados com ciclos naturais, dia e noite, luz e escuridão, é difícil imaginar como seria viver sem isso. Sem pausa. Sem escuridão. Sem descanso real. Para quem vive nessas regiões, isso faz parte da vida. Mas para a maioria das pessoas, isso seria simplesmente insuportável. Agora me diz, se o sol nunca se pusesse, você conseguiria viver assim?